Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver aí nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 122, onde vamos estudar Evangelho segundo o Espiritismo. É esse aqui. O pessoal mais antigo já sabe o que eu vou fazer, né? Já sabe o que eu vou fazer? Vou dar um zoom. Ó o zoom aí, ó o zoom aí, ó. Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 15. É aquele que fala: fora da caridade não há salvação. Vamos começar esse capítulo hoje. Itens 1 ao 3, que aborda os seguintes temas: de que precisa o espírito para ser salvo, e esse espírito entenda você como espírito encarnado. Não é só o espírito desencarnado, não. Porque nós encarnados somos espíritos também. Apenas espíritos encarnados, tá? E a parábola do bom samaritano. Muito bem. Nossa página na internet, você está vendo aí, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, você vai encontrar os 121 primeiros programas que a gente já colocou. 121 vídeos. Você vai encontrar o texto do Evangelho. Você vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje vai ser do livro Fonte Viva. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis, em parênteses. Nós entendemos que a literatura espírita tem algumas palavras que são um pouquinho complicadas. A gente bota entre parênteses o significado delas. Colocamos o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Se você tiver alguma dúvida, manda para o nosso e-mail, amor, perdão e fé, tá aparecendo aí, ó, amor-perdão-e-fé@gmail.com, que a gente vai responder para você, vai tirar essa dúvida. Então, não tem mais desculpa, né, de não fazer o Evangelho no Lar. Você que gosta do Facebook, anota aí, ó, tá aparecendo aí também, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Por que 2012? Porque 2012 foi o ano que nós começamos esse trabalho. Foi em agosto de 2012. Então você entrando lá, você pode ver o número 1, o 2, o 3, o passo a passo, tudo isso. Ideal, inclusive, é que você comece o Evangelho no número 1, e depois o 2, depois o 3, depois o 4. Algumas pessoas gostam de fazer ao acaso, sorteando. Pode fazer também, mas entendemos que quando Kardec organizou, né, organizou isso, ele fez de uma forma pedagógica, onde há uma importância, há uma relevância em eu saber o primeiro capítulo para depois estudar o segundo, para depois estudar o terceiro e o quarto e assim por diante. Então, embora não seja uma obrigação, se você prefere fazer aleatório, se você quiser começar logo com esse vídeo, tudo bem, não tem problema. Mas o ideal é que faça o 1, o 2, o 3. Os primeiros programas, a gravação, o nosso equipamento não era tão bom, o som é um pouquinho mais fraco. Coloca uma caixinha de som ali, um plugzinho ali, vai melhorar a qualidade. E assim a gente vai aprendendo e principalmente colocando na prática esses valores do Evangelho, esses valores ensinados pelo Mestre Jesus, né? Então o Facebook, a gente falou ainda agora, você pode compartilhar, você pode passar adiante isso, né? Essa ideia, porque é disso que nós estamos precisando, não é mesmo? A gente desenvolver, despertar dentro de nós os valores morais. E, uma vez com esses valores despertos em nós, a gente passa a dar o exemplo. Porque tem muita gente que fala: eu tenho os valores morais. Tem valores morais. Aí o guarda te pega, manda dar uma multa em você, você fala: não dá para dar um jeitinho? Olha aí. A gente ainda tem muito que aprender, não é verdade? Mas, vamos lá. Vamos dar início ao estudo de hoje.
começando com a prece inicial. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores, espiritualidade amiga, encarnados e desencarnados que se fazem presentes no dia de hoje, obrigado por esta oportunidade que nos é dada para o estudo, para o aprendizado, para o esclarecimento e que possamos todos nós aqui aprender, assimilar essas informações e, em especial, colocá-las na prática em nosso dia a dia. Desde já agradecemos a presença dos anjos guardiães que estão dando o sustento e o amparo e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá então, né? Bom, a página de preparo, capítulo 126, livro Fonte Viva, tá? Ajudemos sempre. O autor desse livro é o Espírito Emmanuel, quem psicografou foi o Chico Xavier. Ele começa com uma citação de Lucas, capítulo 10, uma citação de Jesus, né? Foi anotada por Lucas. Capítulo 10, versículo 29. E quem é o meu próximo? Vamos ver o que o Emmanuel explica em relação a isso. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Muito simples. Quando a gente estuda, por que Jesus falou? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque esse próximo é o seu irmão. É a pessoa, o seu companheiro de jornada, de trabalho, seu filho, seu pai, sua esposa, seu marido, seu vizinho. Quando você fala em amar a Deus, eu amo Deus, eu amo o Pai. Ok. Vamos lá, vamos imaginar você como pai, ou você como mãe, ok? Então aparece alguém que ama você e chega para você e fala, olha, você é gente boa, agora aquele teu filho é um miserável, não presta. Olha, aquilo ali não serve para nada, é um imprestável aquilo, não tem jeito. Olha, eu não vou com a cara do seu filho. Se eu pudesse, eu dava um estabefe no seu filho. Mas eu amo você. Você vai ficar contente com isso? Qual é a melhor forma que alguém tem para amar um pai ou uma mãe? Essa pessoa, você gostaria que ela lhe amasse como? Como é que ela estaria demonstrando esse amor por você? Se ela ajudasse na educação do seu filho. Se ela ajudasse ou contribuísse de alguma forma. Mas nunca odiando o seu filho. Então por isso Jesus falou, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Porque o pai nunca vai querer o quê? Que o seu filho seja odiado por alguém. Então por isso vamos procurar amar o próximo, auxiliar. Não é isso? Vamos lá. Em suma, resumindo, é por todos os modos a criatura que se avizinha, se aproxima de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos. Preparemo-nos para ajudar infinitamente. Então, ó, estar pronto para ajudar infinitamente. Tem muita gente que ajuda ou que está perto na hora da festa, na hora da comemoração, na hora da farra, na hora do futebol. Mas aí você furou um pneu de madrugada, enguiçou o carro e, rapaz, nessa hora não me chama não, estou ocupado, estou com sono. Vamos pensar um pouco, né?
Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, um chefe, um patrão, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade tentando, sem afetação, vou procurar me tranquilizar, abrir-lhe novos rumos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamo-nos. É o que? É ter compaixão, se colocar no lugar do outro. Compadeçamos da sua posição, qualquer que seja essa posição. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-la para que se faça melhor. Se a minha palavra ajuda alguém, a sua palavra ajuda alguém, vamos estudar, vamos conhecer mais, para que a gente possa auxiliar melhor. Se o mal nos busca a influência, amparemo-lo sem alarde para que se corrija. Vamos mostrar a ele que não é por ali, não é por esse caminho. E aí você segue firme, segue reto, pratica o bem com toda a convicção. Esse cara que estava propondo mal, ele vai balançar um pouco, Ele vai ficar aí, Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. Repara só, Olha o que ele fala isso aqui. Isso vale até para sistemas, Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. Por quê? Se eu estou ali parado, não é para eu ficar parado, é para eu trabalhar, é para eu contribuir. Não é para eu ficar estacionado, me ajudem, depositem aqui na minha conta, façam isso, façam aquilo. E aí aquele cara não faz nada, mas ele é gente boa, não maltrata ninguém, já está fazendo um mal. Por quê? Nós devemos praticar a caridade, sim. O auxílio, sim. Aquele irmão está estendido no chão, eu estendo a mão para ele. Mas eu vou falar para ele, caminha, anda, siga. Não fique escorado em mim. Você precisa seguir seu rumo. Caminhar com as próprias pernas. E é por isso que estamos aqui nesse mundo de aprendizado. Para aprendermos a caminhar com as próprias pernas. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. Espera aí, vou pegar aqui minha lupa. É isso mesmo. Sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Então, é essa a nossa missão, aprender e auxiliar, aprender e auxiliar. Vamos lá. Capítulo 15, item 1, 2 e 3, fora da caridade não há salvação. Itens 1 ao 3, ele fala de que precisa o Espírito para ser salvo e a parábola do bom samaritano. Então, no item 1, é uma citação que consta em Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46. Vamos ler isso. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos,
sentar-se-á ao trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações se separarão uns dos outros, como um pastor separa dos bodes e as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. Aquilo que a gente falou lá no início, né? Do pai com o filho. Rapaz, pode até não me agradar muito, mas agrada o meu filho, agrada a minha filha, você já me agradou automaticamente. Deu para entender? Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não demos de comer, com sede e não demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um desses mais pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Vou fazer uma pausa aqui. Suplício eterno e vida eterna. Muita gente confunde isso, né? O diabo vai arder no fogo do inferno eternamente. Seria uma contradição dizer isso se levarmos em conta que Jesus disse também que nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Vamos entender o que é esse eterno. O eterno quer dizer o quê? Vamos lá. Imagine uma pessoa que tenha sido muito boa, maravilhosa, vai para o céu, ok? Vai ficar eternamente no céu, ok? Mas aí, esse irmão chegou no céu e falou assim: tô de saco cheio de ser bom. Eu vou roubar um, eu vou dar um tapa no outro, eu vou aprontar com aquele, eu vou fazer uma maldade, eu vou matar aquele outro ali. Aí ele vai continuar no céu, porque enquanto ele estava na terra ele foi bom. Vai fazer algum sentido isso? O paraíso vai deixar de ser paraíso. Então não é eternamente no céu. Da mesma forma, aquele que comete maldades vai para o inferno por afinidade, por sintonia, e vai sofrer. Vai colher os frutos que ele planta em sua vida, que ele plantou e continua plantando, até que
chegue um momento onde ele perceba assim, cara, cansei disso. Eu só estou fazendo mal e só estou me lascando, eu só estou me complicando. Vou mudar de ramo. Vou mudar de atitude. E aí ele passa a praticar o bem. Ele vai continuar ali fazendo o quê? Ele vai então continuar ali porque quando ele era vivo, ele fazia o mal? Também não. Se no céu, no paraíso, vamos colocar assim, a grosso modo, se no paraíso, aquele cara que era bom começou a fazer o mal, o anjo lá, que é o chefe lá, não vai demitir ele? Não vai mandar ele embora de lá? Então aquele que está no inferno, então o diabo ali que está ali, ele vai demitir. Ele fala, pô, esse cara não presta pra caramba, esse cara começou a fazer coisa boa, não quero ele aqui não. É isso o que acontece. A diferença é que aquele que já é bom e que foi para as colônias espirituais, para os mundos elevados, ele não vai praticar o mal porque ele já adquiriu discernimento para perceber que o que faz bem a ele, o que faz as coisas funcionarem, é a prática do bem, é a caridade. Fique tranquilo, esse não vai mudar de ideia. Mas o que é ignorante, que está nesse inferno, praticando mal, esse vai mudar de ideia um dia, depois de tanto apanhar. A vida deu a ele oportunidade dele aprender pelo amor ou pela dor. Aliás, cá entre nós, hein? Cá entre nós. Nós não somos assim? A grande maioria de nós entra numa igreja, numa casa espírita, busca auxílio, desperta o interesse, geralmente pela dor, não é? Olha a nossa ignorância aí. Então, é esse o caminho. Então fique claro isso, né? Esse eterno aí há controvérsias. Ali foi colocado porque era a forma como se entenderiam há 2000 anos. Hoje já conseguimos enxergar de uma forma mais ampla, tá certo? Item 2. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: O que é que está escrito na lei? O que é que você lê nela? E aí ele respondeu: Amará o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus: Quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe respondeu: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões, que o despojaram, roubaram, tiraram as roupas dele, enfim, cobriram de ferimentos e foram embora. Deixou o cara lá semi-morto. Ou seja, o cara apanhou pra caramba, foi assaltado, roubado, tiraram até a roupa dele e ainda bateram nele. Aconteceu em seguida que um sacerdote, né, respeitado, né, enfim, descendo pelo mesmo caminho, viu e passou adiante. Ah, tá. Um levita que também veio àquele lugar, sendo observado, passou igualmente adiante. Era também uma classe respeitada, né? Mas um samaritano era aquele cara que... esse é um samaritano, isso não presta não, mais ou menos assim. O samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia, né, onde estava deitado aquele homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão.
aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, a moeda da época, né? E deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem desse homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Ó, estou te dando 2 denários aí. Se ele gastar mais do que isso, na volta eu pago para você. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Isso está em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. E é nessa hora que nós devemos entender o quanto somos irmãos uns dos outros. Porque é muito comum a pessoa falar, né? Fulano vai à igreja todo domingo. Fulano vai à casa espírita toda reunião. Aquele outro escuta, lê demais. Nossa! Aquele ali crê em Deus. Mas o outro fulano, aquele cara é ateu. Aquilo não presta não. Aquilo vai sofrer demais. E aí, na rotina do dia a dia, o que ele faz? Esse cara que vai na igreja, na hora de chegar no trabalho, ele chega atrasado. Começa o expediente, ele liga o computador, em vez dele trabalhar, ele rapidinho ele abre numa tela ali escondida, ele abre o Facebook. Aí não produz nada. Aí fica de fofoca com os outros colegas. Na hora do almoço, ele tem que resolver os problemas dele, ele fica meia hora a mais. No que ele estava dirigindo para casa, o guarda quis multar, ele ofereceu 10 reais, 50 reais para o guarda para não multar ele. Mas como o guarda parou ele perdeu tempo, ele resolveu avançar 2 sinais, pegar uma contramão para poder chegar logo em casa, porque ele queria ver o futebol. Ah, tá, mas aquele cara, ó, ele vai na igreja todo domingo. Vai no centro espírita todo domingo. Olha, esse cara tinha que ir todo dia, porque ele não está... E uma vez por semana ele não está aprendendo nada ainda. Porque na prática ele está colocando. Agora o outro é ateu. O outro é um mendigo que ganhou uma esmola, que ganhou um pão. Aí ele chega, morrendo de fome, pega aquele pão e divide com outro mendigo. Aquele que é ateu, ele chega para uma pessoa que está passando uma dificuldade e socorre. Às vezes é um médico que pega um dia na semana e atende as pessoas necessitadas gratuitamente. Ou um professor que pega um grupo de alunos de baixa renda e atende, ensina gratuitamente para ajudar no vestibular. Quem é que está sendo mais cristão? Quem é que está ajudando ao próximo? Verdadeiramente. Deu para entender aí? Vamos lá então. Item 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas 2 virtudes como sendo as que conduzem para a eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração,
Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoa as ofensas, se quiserdes ser perdoado. Praticai o bem sem ostentação. Faz o bem, aí você quer botar uma placa, né? Fulano fez o bem. E botar uma placa ali para todo mundo ficar, olha, aquele cara é legal. Faz o bem quietinho. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele próprio o exemplo. Jesus sempre deu esse exemplo, né? Orgulho e egoísmo, eis o que não cansa de combater e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Bom, muitas pessoas colocam, né, que é bem interessante, porque Jesus ele em nenhum momento falou, fora Kardec nos ensinando também, repassando essa mensagem dos Espíritos, né? Em nenhum momento é dito, fora do Espiritismo não há salvação. Então todo mundo tem que ser espírita. Fora do catolicismo não há salvação. Também ninguém disse isso. Tem muitos que falam, fora da religião não há salvação. Também está errado. Por quê? Existe uma parcela que não é religiosa e que pratica o bem, pratica esses valores morais. Agora, quando ele fala fora da caridade não há salvação, pronto. Ele pegou todo mundo, cristão, não cristão, ateu, católico, muçulmano, pegou todo mundo, rico, pobre, branco, negro, amarelo, todo mundo. Homem, mulher, pegou todo mundo. E colocou, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque todos têm condição, acesso de praticar a caridade. Olha só que coisa interessante, né? No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura alegórica. Então ele explicou isso. Há homens como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor aprenderem o que dizia mesmo de não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre o porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente, mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e a da infelicidade que espera o mal. É isso, então, né? Ele teve que falar, ele falou de uma forma mais radical, né? Vai ficar eternamente no inferno, vai ficar eternamente no céu. E aí tem gente que levou ao pé da letra e leva até hoje. E a mãe, que tem aquele filho que se desviou e que praticou o mal, essa mãe então está condenada. Porque por melhor que ela seja e esteja nesse paraíso, ela vai estar sofrendo porque o filho dela foi para esse inferno. Onde é que vai estar a justiça? Agora, quando entendemos que ela pode ajudar aquele filho, vibrando por ele, ensinando a ele, auxiliando, pode saber que ele lá vai ter a oportunidade de cansar-se daquilo e tomar o rumo certo, aí a coisa começa a fazer sentido, né? Então vamos lá. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos, ou seja, os critérios, né, pontos levados em conta da sentença, sobre
O que se baseia o libelo, a acusação? Pergunta porventura o juiz se o inquirido preencheu tal ou tal formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior. Não. Ele inquire, ele apura, leva em conta tão somente de uma coisa: se a caridade foi praticada, e se pronuncia assim: passa à direita quem assistiu os irmãos, passa à esquerda quem foi duro com eles. Pronto. Informa-se, por acaso, da ortodoxia. São aqueles que são mais radicais, né? Vários espíritas, inclusive, existem grupos, né, católicos, espíritas, que são aqueles ortodoxos, aquele cara que, não, é aquilo ali, é o pé da letra mesmo. E pronto. Às vezes tem uma citação de Kardec. Não, Kardec disse, é aquilo ali. E não pode mudar isso. Mas esquece que o próprio Kardec falou, por exemplo, que tudo aquilo que a ciência comprovar diante do que está escrito, vai prevalecer a ciência. Por quê? Porque sabe-se que há o desenvolvimento, a evolução. Mas voltando aqui. Então, informa-se por acaso da ortodoxia da fé, né? Tem aquele que, para ele ter fé, é ficar, é ajoelhar, é percorrer um caminho lá de joelhos, enfim, fazer o quê, né? Faz qualquer distinção entre os que crê de um modo e o que crê de outro. Não, pois Jesus coloca o samaritano, que era um herético, né? Era contrário aos preceitos da igreja, era um herege. O samaritano, ele era extremamente discriminado. E Jesus falou, esse samaritano, que praticava o amor do próximo, ficou acima do sacerdote que faltou com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como uma condição única. Se outras houvessem a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, né? A facilidade de perdoar, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Muito bem. Chegou a hora de fazer aquela prece pelas pessoas queridas, né? Então eu vou começar a prece, vou falar pausou, você pausa aí, mencione o nome das pessoas encarnadas ou desencarnadas que vocês desejam bem, pois solto o pause para a fluidificação da água. Ok? Então vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores, espiritualidade amiga, viemos neste instante pedir-lhes para que cada irmãozinho aqui citado, encarnado ou desencarnado, possa receber todo auxílio, toda luz, todo amparo, todo socorro que lhes forem possíveis. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pausou? Soltou o pause. Fluidificação da água. Bom, eu vou terminar de beber minha água aqui. Tá aí, Minutos de Espiritismo, na legenda, o número 23 fala tudo sobre água fluidificada. Vale a pena conferir. Então vamos lá. Colocar as mãos, fazer a prece. Querido Deus, amado Mestre Jesus e benfeitores, vamos neste instante rogar-lhe para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores vibrações, as melhores energias, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa vir a nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, de importante e necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, já fluidifiquei minha água. Prece de encerramento, né? Então, vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus e benfeitores, obrigado por esta oportunidade que nos foi dada para o estudo, o aprendizado, a reflexão. E que diante dessas lições possamos
melhorar nossas atitudes em nosso dia a dia. Obrigado pelo auxílio de todos os anjos guardiães que aqui estiveram. Que possam os valores do amor, da fé, da caridade, do perdão, do auxílio, da paz, da tolerância, da paciência, da alegria se fazerem cada vez mais presentes em nossos corações, em especial da caridade que estudamos hoje, né? E que colocando em prática no nosso dia a dia, estejamos assim, sendo verdadeiros instrumentos de Deus perante o nosso próximo. Muito obrigado e que possamos estar aqui na próxima semana para mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Sendo assim, e estamos finalizando o estudo de hoje, né? Desculpa aí um pouquinho da garganta que hoje está um pouco complicada, mas se Deus quiser vai melhorar, tá? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!